pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um jogo rápido Master Data. Meu nome é Paulo Cordeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre uma solução multidomínio e uma solução único domínio ou vários domínios. Se você quer entender um pouco mais desse assunto, fica aqui com a gente, tá? Deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, tudo bem? Então, vamos lá! Primeiro, para a gente poder entender, né, a diferença de uma solução verdadeiramente multidomínio para uma solução de único domínio, a gente precisa entender o que é domínio. Então, um domínio é como se fosse um bloco, né, de informações, né? Então, quando a gente fala de Master Data Domain, a gente está falando da gestão de um domínio de dados. E o que são os domínios de dados? São, por exemplo, domínios de dados de clientes, de produtos, de fornecedores, de locais, né? Nós temos vários tipos de domínios de dados. E dentro desse domínio de dados, a gente tem ali quais são os atributos, os campos daquele domínio de dados, quais são os seus relacionamentos, como é a hierarquia daquele dado. Então, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem um exemplo de um registro dentro de um domínio de clientes. Então, nós temos ali Maria, 30 anos, isso são atributos. O endereço é a rua X, então você pode ter ali uma relação entre o domínio de clientes com o domínio de locais. Você tem a hierarquização daquele dado, por exemplo, a Maria está dentro do grupo Diamante, tá bom? Então isso é um domínio de dados, é uma forma aí de simplificar, né, a gestão de dados mestres, dividir por domínios, porque cada domínio exige determinadas características, determinados tipos de gestão, tá bom? Então vamos lá. O que é uma solução único domínio? Tá? Ela atende exclusivamente um cenário específico, tá bom? Então, por exemplo, uma solução de CDM, Customer Data Management. Então, ela vai tratar tudo sobre o universo ali de clientes. Aí você pode ter uma solução, por exemplo, que vai atender o seu domínio de dados de fornecedor. Você pode ter outra solução que vai atender o seu domínio de materiais, tá bom? De produtos. Aqui no Brasil é comum situações de soluções de único domínio. Por exemplo, são aqueles famosos softwares que foram construídos nos anos 90, nos anos 2000, para fazer as PDMs, né, padronização descritiva de materiais, e aí você consegue tratar alguns atributos dos materiais. Esse seria um exemplo ali, ainda que simplificado, né, do que seria uma solução de um único domínio, porque aquele software só atende materiais e mesmo assim com algumas restrições, tá bom? Então isso é uma solução de único domínio, tá bom? E por que tem a solução de único domínio? Porque muitas vezes lá atrás, há 10, 20 anos atrás, né, com a evolução, pareceu muito mais lógico, né, você atender um único cenário, se tornar especialista naquele cenário, naquele domínio de dados, e aí construir uma solução mais rápida e levar para o mercado. E naquela época a gente ainda não tinha uma preocupação tão grande com múltiplos silos, múltiplas bases de dados, as empresas ainda estavam ampliando o seu portfólio de software dentro das empresas, então era o que o mercado pedia, era um caminho mais rápido, mas obviamente ele trouxe uma série de impactos lá para frente, tá bom? Então é isso, tá? E aí algumas soluções que atendem um único domínio, com o tempo elas foram ganhando os famosos puxadinhos, né? Aquelas extensões para tentar atender um outro cenário. Então você tinha lá, por exemplo, isso é comum aqui também no Brasil, você encontra isso em algumas soluções, aquela solução atendia o cadastro de material, você podia fazer padronização, ter ali os atributos do seu material, e aí faz um puxadinho naquela solução para atender o cadastro de fornecedor. Então aí você acaba tendo uma solução vários domínios, tá? São esses puxadinhos aí, muitas vezes feito com soluções totalmente diferentes ou soluções adquiridas para atender um cenário específico, tá bom? E aí fica aquela colcha de retalhos, tá? Então uma solução de vários domínios é diferente de uma solução de multidomínio e a gente vai ver isso lá para frente, tá bom? Então vamos lá. Multidomínio. Então são soluções para atender a gestão de cadastros, né, para atender o Master Data Management, que desde o início foram pensadas, construídas, estruturadas para atender os mais variados domínios. Então dentro de uma solução você vai poder atender domínio de clientes, domínio de produtos, domínio de materiais, domínio de ativos digitais. E aí todo aquele framework da plataforma do software, ele pode atender
os mais variados domínios. Então você tem um reaproveitamento muito grande daquilo que foi desenvolvido, a solução já foi pensada para ter os múltiplos relacionamentos entre os diferentes domínios, a arquitetura de software é uma única só, então tudo isso facilita a gestão de dados mestres e reduz os custos de longo prazo. Então multidomínios são soluções mais recentes, né? Apesar de já ter algumas com muitos anos de mercado, é um modelo que vem ganhando muita força com o passar dos anos, já que as empresas não querem ter um software para atender domínio de clientes, um software para atender domínio de fornecedores, um software para atender o domínio de materiais, porque isso gera um custo muito grande, tá bom? E uma solução multidomínio permitirá que você gerencie todos num único lugar e ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Aqui é muito interessante para a gente falar um pouquinho de que é uma solução, um software de MDM, multidomínio, tá bom? Então esse exemplo eu extraí aqui do blog MDM List, é um blog muito legal, recomendo que vocês deem uma lida, tem artigos bem interessantes lá. Então lá a gente extraiu esse desenho que mostra um pouquinho o que seria, né, uma solução de MDM, de Master Data Multidomínio. Então você tem as informações desse lado aqui, são as informações relacionadas a clientes, né? Seria lado, né? Sell site é lado de vendas. Então você tem aqui, por exemplo, um CDM, que seria um Customer, né? MDM, você tem o CRM, que é para fazer o relacionamento com os clientes, enfim. E aí você pode também ter aqui informações de produtos, que são, por exemplo, os produtos acabados que você vende para esses clientes, né? Então, desse lado aqui de vendas, você tem alguns domínios, tá? PIM é Product Information Management, que também é uma solução de único domínio, que atende a parte de produtos, né, catálogo de produtos, enfim. PDS é Product Data Syndication. Lá no blog Dados Mestres eu falo um pouco mais sobre isso, depois é só buscar lá através do mecanismo de busca. Mas aqui está envolvendo basicamente os clientes e os produtos que nós vendemos para aqueles clientes, tá? Então isso aqui é um desenho conceitual de como é estruturada uma empresa, tá bom? E aqui desse lado esquerdo, tá bom? A gente tem um lado de compras, né, o Buy Side, onde você tem os dados de fornecedores, né, Supplier. Aqui você pode ter um SRM, um software para fazer relacionamento com fornecedores. Você tem aí, por exemplo, o SAP Ariba, você tem a NIMB, você tem várias soluções aí que mostram que misturam e-procurement, SRM, enfim, diversos mecanismos. Então você tem todos os dados dos seus fornecedores e você também pode ter aqui o PIM, um PDS, né? Só que aqui é mais para você controlar as matérias-primas que você compra, os materiais indiretos que você usa dentro da sua empresa, enfim, né? Os materiais de MRO, né? Enfim, então aqui veja só, você tem o lado compras e você tem o lado vendas, tá? E aqui você tem obviamente o seu RP, né? Que ele tem tanto informações de fornecedores como informações de clientes, tá bom? E ele também tem uma informação importante, que são as informações dos seus colaboradores, né? Que também entram num domínio de dados de pessoas ou de parceiros de negócio, tá bom? Então a solução de multidomínio ela se conecta com tudo isso, né? Então ela recebe aqui informações do SRM, ela recebe informações do CRM, recebe informações do RP para construir, né, um verdadeiro Golden Record, tá? Aí junto com isso você pode ter aqui outras informações de produtos e ativos digitais, de localizações, endereços, tá? Tem vários tipos de domínios de dados, a ideia aqui não é explorar todos, mas essa ideia de um cenário multidomínio numa única solução, né, que estaria representada aqui por um valor pela essa cor roxa, você pode ter informações tanto do seu lado de compras como do seu lado de vendas, tá bom? E aí isso te permite uma gestão muito mais otimizada, permite a construção do sua base única da verdade. A partir daqui você pode mandar informações para todos os outros sistemas, garantir que eles recebam as informações atualizadas, tá bom? Então é muito legal vocês que estão gerenciando centrais de cadastros, são analistas de cadastros, ter essa visão, tá? Ainda é muito comum no Brasil, eu vou comprar um produtinho aqui, um softwarezinho para fazer PDM. Eu vou comprar um produtinho para fazer homologação de fornecedor. E aí o que acontece, pessoal? Você começa a ter vários silos de informação, tá? Então isso acontece bastante porque não tem essa visão estratégica. Opa, peraí, vamos construir nossa base única da verdade, vamos construir um MDM multidomain.
Tem até alguns artigos da própria Gartner que falam mesmo disso e comparam qual é o seu custo de ter soluções isoladas ou ter uma única solução que possa atender tudo. Se você tiver uma boa solução de MDM, você vai atender sua padronização de materiais, sua homologação de fornecedores com toda a parte de compliance e o enriquecimento do seu cadastro de clientes. Você consegue atender os três num único local, integrar com todos os seus sistemas e um custo de longo prazo muito mais reduzido, tá bom? Vamos seguir aqui. Aqui eu fiz um quadrinho, tá, para mostrar como que é uma abordagem de vários domínios ou único domínio para uma abordagem verdadeiramente multidomínio, tá? Então, quando a gente tem uma abordagem único domínio, você começa a usar técnicas diferentes para cada domínio. Você não tem o reaproveitamento dessa técnica. Eu quero resolver um problema de higienização de descrição de produtos. Aí você vai fazer uma solução específica para aquilo, ao invés de pensar numa solução de higienização que poderia servir para produtos, para clientes, para fornecedores. Você acaba tendo várias alternativas, estratégias, algoritmos, regras, frameworks diferentes. E no longo prazo isso fica muito difícil de gerenciar. Já numa solução multidomínio, não. Você já pensa numa coisa que pode ser usado para vários domínios. Olha, eu vou fazer essa regra de substituição, vou fazer essa regra de abreviação, vou fazer essa regra de complementação, que ela pode funcionar em mais de um domínio ao mesmo tempo. Faço uma única vez e aproveito em mais de um lugar. Por quê? Porque você já tem essa visão desde o início, uma visão holística, ampliada, tá bom? Outro ponto, custo. Pessoal, imagina qual é o seu custo de tecnologia e de pessoas se você tem um software para fazer padronização descritiva, um software para fazer homologação de fornecedor, um software para enriquecer leads para a sua área de vendas. Você vai se perder, você vai pagar para todos esses softwares, e aí você vai pagar X reais para esse, X reais para aquele, X para aquele. Se um mudar a versão, você já tem um problema. Você vai ter dados em silos diferentes. Se você quiser rodar um relatório, você tem que fazer integração com todas essas bases, trazer para o seu BI para poder fazer um report quando você precisar de uma informação cross que passa desde compras até a área de vendas. Então essa é a dificuldade. Você vai ter uma manutenção mais cara, um maior número de interfaces, diferente licenciamento. Você vai ter que entender várias métricas de cada fornecedor. Tá? Esse é o problema de uma abordagem de um único domínio. Uma abordagem multidomínio, você vai ter um único software, uma única solução, vai atender tudo, um pacote mais simples de entender de licenciamento, menos pontos de contato para se preocupar, tá bom? Quando você tem uma solução, diversas soluções, né, para atender cada domínio, você acaba tendo essa dificuldade. Você tem que enviar uma informação no sistema A, vai outra informação no sistema B, você começa a ter essa dificuldade. Enquanto no ambiente multidomínio você vê tudo num único local, tá bom? E quando você trabalha aqui com único domínio ou solução vários domínios, que são os famosos puxadinhos, você tem uma gestão mais complexa, você vai ter diferentes ferramentas, diferentes interfaces, você pode ter uma tela azul aqui, uma tela vermelha, uma tela com mais campo, menos campo, você vai se perder. Tá? Fica difícil, você leva mais tempo para treinar novos usuários, seus processos ficam mais complexos, tornam-se mais difíceis de ser auditados. Quando você vai numa abordagem multidomínio, está tudo no único local, sua gestão única da verdade, você sabe quais são as regras, você tem um reaproveitamento maior, sua gestão fica mais simplificada, você treina a sua equipe no único local e ela vai conseguir trabalhar com mais de um domínio, tá bom? É isso, pessoal, falando aqui em linhas gerais, tá? Sobre essas diferenças de abordagem único domínio e multidomínio. O que vocês têm que pensar? Na vida real, todos os problemas são multidomínios. Então você tem ali, você tem um cliente, esse cliente compra alguma coisa, ele compra um produto. As coisas estão naturalmente relacionadas, tá? Então você ter uma solução de único domínio é um desperdício de dinheiro. Então você precisa enxergar o quê? Essa solução que eu estou procurando comprar ou desenvolver dentro da minha empresa, tá? É uma solução de único domínio ou é uma solução de vários domínios no estilo puxadinho? Como que você percebe que é um puxadinho? Quando você vê que as coisas não se encaixam muito bem, o processo não tem começo, meio e fim, são tecnologias diferentes, aí você já percebe que aquele teu fornecedor fez um puxadinho. Então, se ele mostra uma parte da solução, por exemplo, na web, outra solução já num aplicativo tradicional, e mostra diferentes conceitos, ele está te vendendo uma abordagem do puxadinho de vários domínios, isso tem que servir como um alerta para você.
tá bom? Então essas são as questões. Pense que na vida real tudo é multidomínio, tudo se relaciona, é muito mais fácil você criar uma governança de dados que abrange todos os domínios, você faz uma vez e é muito mais fácil ali de implementar. Como que você vai saber se uma solução é verdadeiramente multidomínio, tá? Ela vai permitir rápido relacionamento entre os domínios de dados, ela vai permitir criar hierarquias e regras mais fáceis, o mesmo algoritmo ou uma mesma validação você pode usar em diferentes domínios, a interface é única para o usuário, não vai te mostrar telas totalmente desconexas, tá? Então aí você percebe que você tem uma solução multidomínio. Se você for desenvolver internamente, tá? Algumas empresas escolhem esse caminho, procure desenvolver numa abordagem multidomínio. Se você for adquirir no mercado, procure uma solução multidomínio, tá? Não deixe que os departamentos tomem iniciativas, tá? Eu estou vendo no dia a dia o pessoal da central de cadastros, o time de Master Data sendo atropelado principalmente por compras. Aí vai lá e compra um software de homologação de fornecedor. Aí vai lá compra um software de PDM. Também já vejo a logística. Então muitas vezes a logística está lá comprando software de PDM. E aí isso vai atropelar as centrais de cadastro, as centrais de serviço compartilhado, e aí você vai ter um baita de um problema. Não deixe isso acontecer. Como você faz isso? Explicando, usa esse vídeo para mostrar por que você tem que ter uma solução verdadeiramente multidomínio ao invés de uma solução único domínio. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá? Se gostarem, senta o dedo no like, por favor, me ajude, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. O seu apoio é importante para fortalecer a comunidade de Master Data, pessoal. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos convencer os executivos de negócio que Master Data é assunto sério, que nós profissionais de Master Data a gente precisa ser valorizado, a gente precisa de bons salários, de boas oportunidades e de boas ferramentas para a gente conseguir entregar o nosso trabalho e colaborar com uma verdadeira gestão, uma verdadeira cultura data-driven. Tá bom, pessoal? É isso. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.